Então, esse é o conjunto de cartas, né, que saíram aqui do Sérgio Moro, o conjunto de cartas. Aqui o do Bolsonaro, a situação do Bolsonaro. E aqui a gente, os brasileiros, nós. Então, eu vou explicar mais detalhadamente. Bom, a primeira carta que saiu para o Sérgio Moro foi essa, a não materialidade. É como se fosse um quadro negro, né? Ele pode, é uma tela de pintura, que ele pode pintar o que ele quiser. Ele está com os campos totalmente abertos para ele, né? Mas a situação passou por um grande sofrimento. Essa carta é um discípulo do Buda, que sofreu muito com a morte dele, ficou por muitos anos, com mais de 40 anos acompanhando o Buda. Com a morte dele, ele entrou dentro do quarto, onde ficou todo mundo preocupado com ele, achando que ia acontecer alguma coisa. Ele mesmo, com esse sofrimento, no final ele se ilumina. Saiu também o Criador, quer dizer que toda a energia dele é realmente dele, é uma energia interna, energia forte que o Moro tem, né? Ele está sendo regido por essa força criadora, né? Essa conexão interna muito forte que deu para ele essa energia necessária para tomar essa medida. E no final, as possibilidades, quer dizer, ele tem muitas possibilidades, tudo se abre para ele. Ele está olhando de cima, vendo a situação toda. Para o Moro, a situação dele é boa e reflete bem exatamente o que aconteceu. O Bolsonaro, a situação é essa. A primeira carta que saiu para ele foi a completude. É ele se sentir que é a última peça que faltava nesse quebra-cabeça do Brasil. Isso era a sensação dele. Porém, ele se deparou com um portão na cara, né? Se deparou que essa sensação de imobilidade, não conseguir fazer as coisas, né? Esse portão, apesar de ter essa corrente grande escadeado, mas na realidade ele está aberto, mas ele não percebe. Então ele se sentiu realmente sem ter o que fazer, né? Não conseguia abrir, isolado. Na sequência, houve a ruptura, né? Realmente ele teria que romper. Essa carta tem um lado positivo, que é o rompimento com o velho e a entrada, a aceitação do novo, mas ao mesmo tempo também do lado negativo, a ruptura é quebrar com tudo que é bom e que é ruim ao mesmo tempo, né? Então é o que aconteceu, houve um rompimento nessa situação, né? E o que precisava de atitude para ele era a confiança total. Realmente é que nem um trapezista se sente, né? Ele tem que confiar totalmente nos companheiros, né? E de olhos fechados, porque ele sabe que ele vai se jogar e vão ter duas mãos que vão pará-lo, né? Ele precisaria ter essa confiança, e que é o que foi quebrado, que não teve. E com o trapezista, quando perde a confiança, ele corre grande risco de cair no chão, né? E se estatelar, né? A situação do Bolsonaro é uma situação complicada, não é simples não. E da gente, para nós brasileiros, a primeira carta que saiu foi a mente conturbada. A gente pensando demais e o medo, as frustrações, essa mistura toda que deixou a gente com essa nuvem cinza na cabeça. Realmente é a situação que a gente se encontra diante dessa situação. Mas as cartas dizem o seguinte: experienciar quer dizer se integrar, né, de alguma maneira. Eu acho que nos chama para aprender com isso tudo, né, e perceber que nós temos uma democracia nova, jovem, nós temos que experimentar mesmo. Essa foi mais uma tentativa desse governo, né? Mas ela nos chama também para isso aqui, para a simplicidade, para a inocência. Ela quer dizer o quê? Primeiro que a gente tem sido levado, a gente fica meio passivo diante dessa situação, né? Mas ela nos leva também a pensar no seguinte: como é que se constrói uma democracia, né? Como é que você é? Como é que a gente é em casa? Como é que a gente é com os nossos vizinhos?
a gente tá colaborando com a organização das coisas, né? Quer dizer, estamos inocentes mesmo ou cooperamos de alguma forma com a corrupção e com tudo isso que está aí hoje, né? Então, ela nos leva a pensar o seguinte, gente, vamos prestar atenção. Se a gente quer organizar um país, vamos organizar dentro de casa, no nosso bairro, na nossa cidade, cooperar da forma que for necessário, né? Prestar atenção nas coisas simples de tudo isso, né? A gente pode viver bem, viver melhor a partir do nosso núcleo familiar, né? Não dá para reformar o macrocosmos sem mexer com o microcosmos, né? Então essa carta eu acho que ela lembra isso. E na finalização saiu as projeções. O que é projeção? É quando a gente está projetando no outro a solução dos nossos problemas. A gente quer que eles sejam resolvidos. E isso nos confunde muito também, né? Porque a gente vai esperar do outro o que a gente mesmo gostaria, né? A gente projeta aquilo que a gente não consegue solucionar e quer que o outro solucione, né? A dependência e tudo isso. As projeções, elas são um pouco de maturidade. Então eu acredito que numa democracia nova que nem a gente está hoje, a gente tem que começar a projetar mais realismo, né? E a gente está fazendo as coisas, não esperar que os outros façam por nós, né? Então é isso. A situação é essa, né? É uma situação de mudança mesmo, mas é mudança interna, né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Dá só uma olhadinha final aqui, né? Esse aqui é o Moro, Jair Bolsonaro e a situação que ele se encontra. E nós, ok? Obrigado.